Vamos fazer primeiro uma pequena revisão do que nós já estávamos vendo. Nós começamos os nossos estudos, claro, depois de estudar vetores, né, nesse capítulo, nessa unidade, procurando uma noção que pudesse representar nossas intuições sobre continuidade, descontinuidade e funções. Então, nessa busca, desenvolvemos, ou construímos melhor, a definição de limites. Assim, definimos os limites. Então, nós dizemos que é a simbologia, né? X, ou H, pode ser, tanto faz. Tendendo. H tendendo para zero. Pode ser tendendo para X, tendendo para F de X igual a L, somente C, para todo X, para todo Epsilon maior que zero, existir um delta. Tal que se X menos A for menor que delta, então F de X menos L será menor que Epsilon. Essa foi a nossa definição. Vimos que isso aqui era o objeto, então isso aqui era o objeto que estava sendo definido. Objeto. Isso aqui era a definição propriamente dita. Então, o que nós percebemos também é que a gente estava, como é usual em matemática, definindo um novo objeto, né? Vou colocar aqui novo. Professor, a partir de outro símbolo para falar. Agora eu fiquei com dúvida de... Esse A ao contrário é Epsilon, acho. Maior que zero e o E delta. Como é que a gente encontra ele? Tipo, se fosse pra resolver de uma forma parecida, tipo, uma forma dessa. Como é que encontra? Tipo, a questão daria ou a gente tem que encontrar resolvendo? Na verdade, porque quando você tem isso daqui, você está dizendo que vale para qualquer. Bom, a não ser que você esteja dizendo aqueles exemplos que nós construímos, em que você tinha uma função específica, e aí você, para mostrar que o limite era realmente o L, você tinha que mostrar uma relação entre o epsilon e o delta. Porque aí toda vez que desse o epsilon, o delta existiria. Se isso fosse verdade, então estava definido. Mas se você quer provar que isso aqui é verdade, você tem que provar que isso aqui acontece. Mas isso aqui é uma coisa que fala de um operador universal, ou seja, vale para qualquer epsilon, então não faz sentido encontrar um epsilon, tá? Uhum. E você tem que mostrar que existe um delta. Então, isso aqui é o que a gente chama de proposição aberta, e quando você quantifica, ela fica fechada. Então, você tem que encontrar isso aqui. Eu dei um exemplo, não me lembro o exemplo que eu dei, mas eu posso dar um outro aqui, que era o seguinte. Mostrar que f de x é igual a, sei lá, x ao cubo menos 3x ao quadrado menos x em limite igual a 8 menos 12 menos 4 menos 6, se eu não me engano, quando x tende para 2. Então veja, você tem que, não se trata de encontrar um epsilon ou um delta, você tem que mostrar que, para que isso aí seja verdade, ou seja, para que isso aqui seja verdade, aqui menos 2, aqui é essa função, perdão, menos 6. Menos 6, né? Menos 2 é o A. 2, perdão, 2. Para que isso seja verdade, então, isso vai ser se, somente se, x menos 2, esse cara todo aqui, aqui tem menos 6, né? Fica mais 6. Isso aqui. Mas veja que isso aqui tem que acontecer independentemente de um valor específico de delta e epsilon. Tem que acontecer para qualquer epsilon que você gere, que você diga, você é livre para dizer qualquer epsilon, pode ser grande ou pode ser muito pequeno, você tem que ser capaz de encontrar um delta que faça isso aqui valer. Então, numa situação como essa, para você demonstrar, então, assim, podemos escrever, para eu fazer uma demonstração desse tipo, eu quero que de alguma maneira esse cara apareça aqui dentro.
Bom, x ao cubo pode ser escrito como x ao quadrado menos 3x menos 1. E isso aqui, deixa eu ver se as raízes não são muito absurdas. Tudo bem, tudo bem. Não, assim não vai ser legal. Então, peraí. Talvez não seja... Vamos escrever isso aqui da seguinte maneira. Isso aqui vai ficar uma dificuldade de escrever. Vou colocar x ao cubo, né? Vou colocar x menos 2. Aí eu vou manter... vou colocar x menos 2 ao quadrado. Menos 3x menos 2. Mais um b. E aí eu vou ver quem é esse b, tá? Vou dar um expand. Então a gente ficou com x ao cubo, que era o que já tinha lá. Cadê? Aqui ficou 9x ao quadrado. Então eu vou fazer o seguinte, se ficou 9x ao quadrado, não eu quero isso não, eu quero 3, né? Então se eu tirar esse 3, o x ao quadrado vai sair 4x ao quadrado aqui. Vai ficar menos 2. Eu quero que isso aqui vire um 3. Vou colocar um A aqui. Aí talvez eu consiga. Aliás, vamos fazer assim, fica mais fácil ainda. B, C. Tem que ser alguma coisa desse tipo, né? Eu tô supondo que... Bom, deixa. Então vamos lá, vamos expandir isso aqui. Então eu tô fazendo desse jeito para tentar escrever tudo em termos de x menos 2, porque é esse cara que aparece aqui. Eu sei o que ele é menor que. Então, para ser x ao cubo, o A tem que ser 1. Tá. Então, o A tem que ser 1. Mas se o A for 1, se o A for igual a 1, para dar menos 3x ao quadrado, o B tem que ser menos 3. Então, isso aqui vai ficar mais 3. O B tem que ser menos 3. O B tem que ser menos 3. O B tem que ser menos 3. Então, vamos simplificar isso aqui. Tá. Para isso aqui dar o que a gente tinha antes, deixa eu expandir de novo. Expand. X ao cubo menos 3x ao quadrado tem que dar menos x. Então você tem que ser menos 1. Isso. O x tem que ser menos 1, né? Então se o x for menos 1 vai dar certo. E aqui ficou 1, né? E aqui fica menos 1. Para garantir, vamos fazer isso aqui de novo para ver se dá certo. Tá? Simplify, talvez. Isso. Então esse cara aqui deu esse valor. Tá? Escrito dessa maneira. Isso aqui... perdão. X ao cubo menos 3x ao quadrado menos x, tá? Isso aqui eu teria que, na verdade não tá certo não, porque isso aqui é o menos 6. Então eu vou escrever assim, mais 6. Menos 6. Porque se eu escrever isso aqui, aí sim eu consigo. Expand. Exatamente esse termo aqui. Então beleza, consigo escrever esse cara desse jeito. Por isso que eu sabia que era menos 6 o limite, tá? Ou menos 6, ou 6, sei lá. Vamos ver. Bom, então você pode escrever desse jeito. Assim, se módulo de x menos 2 menor que delta, então, esse troço aqui, que aí você bota o módulo em tudo, né? Aí isso aqui vai ficar menor. E delta ao quadrado, mais 3 delta, menos 1, mais 6. Menos 6, perdão. Menos 6. Mas olha o que você tem aqui. De modo que isso aqui, que é exatamente esse treco aqui com o delta, né? Fica... cadê? Isso aqui. Menor que epsilon. Então você corta esse 6 com esse. E você fica com essa relação aqui. Essa é uma relação entre epsilon e delta. Então você poderia escolher, em princípio, você escolhendo um epsilon, você vai encontrar deltas que satisfaçam isso aqui. Evidentemente isso vai depender do epsilon, né? Para cada epsilon você encontra um delta que satisfaz isso aí, mas vale para todos os epsilon, tá? Então se eu escolhesse o epsilon igual a delta, isso aqui estaria satisfeito.
Perdão, escolhi o epsilon. Escolhi o epsilon igual a... o delta igual ao inverso disso. Então vamos pensar nisso aqui como se fosse uma igualdade. Assim, substituindo, resolvendo a igualdade. Delta ao quadrado mais 3 delta menos 1 igual a epsilon. Ó, vou tentar inverter isso aqui, eu não sei se ele vai ser capaz de fazer, tá? Solve para o delta. Esse exemplo é bom porque ele mostra a dificuldade que é quando a função começa a ficar muito complicada, tá? Então veja, essa função aqui é real, mas as outras duas são imaginárias. Era de se esperar porque é uma função cúbica. Então só essa aqui que interessa. Então, fornecendo delta igual a essa relação aqui com epsilon. Tá? Então o que você fez nesse processo? Deixa eu colocar esse cara aqui em cima. Ah, não posso colocar, tem um mais aqui. Então tá bom, é isso aí mesmo. Deixa eu colocar esse cara aqui dentro do... Pensei nisso aqui. Por exemplo, feio, né? Tá. De tal modo que encontramos uma situação em que qualquer que seja o epsilon fornecido, encontramos um delta, que é justamente esse delta aí, tá? Eu posso colocar isso aqui, tá? Tal que a expressão do limite vale. Por que eu sei que a expressão do limite vale? Porque eu tirei isso aqui do caso mais grave, né? Quando isso aqui fosse igual a epsilon, tá? Como ele é sempre menor que epsilon, isso vai sempre acontecer. E lembra que eu tirei eu usei essa relação aqui. Então, quando eu uso a relação, eu estou dizendo sempre que, né? Sempre que isso aqui acontecer, isso aqui vai ser menor que epsilon. Então, quando eu pegar igual a epsilon, eu estou pegando o caso mais grave. Deixa eu ver se eu consigo plotar isso aqui. É uma função complicada, né? Ah, meu Deus, tomara que isso ainda não trave. De vez em quando esse troço trava. Pronto, deixa eu salvar aqui, porque senão perco tudo. Vai. Pronto, é bem feia. Os epsilon só podem ser positivos, né? O epsilon maior que zero. Então, nesse caso aqui, o epsilon é o x, mas está acontecendo uma coisa interessante aqui. Ah, tá, é porque eu peguei só uma solução, tudo bem. Veja o que acontece aqui. Como eu peguei uma só solução, a minha solução só vale até o epsilon perto do 3. Quando o epsilon baixar de 3, eu teria que pegar as outras soluções, porque esses radicais vão começar a dar números imaginários. Então é uma solução bem mais complicada, tá? Mas isso aconteceu por quê? Porque essa função aqui é uma função cúbica. Então ela é muito difícil de ser resolvida. Imagina se ao invés de ser uma função cúbica, fosse um seno de x ao cubo. Aí que ia ficar um inferno. Então, assim, não faz sentido querer demonstrar que o limite de uma determinada coisa é tanto usando isso daqui. Isso aqui só vai funcionar para funções muito simples. Tá? Quando a função ficar um pouquinho mais complicada, isso já não será mais possível de ser feito. Não será possível mesmo. Nesse caso aqui ainda foi possível. Eu teria que pegar as outras soluções. Só para ter uma ideia aqui, vou pegar só para ver as outras soluções. Por exemplo, essa solução aqui, ó, ela é imaginária. Mas por que ela é imaginária? Porque quando o epsilon for menor que 3, provavelmente é essa aqui que vai estar valendo. Quer dizer, essa aqui toda, né? Pera, é isso aqui toda, tá? Para epsilon menor que 3, é isso aqui que vai estar valendo. Ou isso aqui. Uma delas vai dar negativo e a outra vai dar positivo. Você vai escolher a positivo, porque você tem que ter um delta maior que 0. Então, deixa eu ver se eu consigo plotar as 3. Isso é arriscado, mas tudo bem. Vamos lá, vamos tentar plotar as 3. Eu vou plotar essa aqui. Vamos ver se ele aceita plotar coisa que tem número complexo envolvido, né? Bom, aqui ele já fez. Aí agora eu venho pegar essa aqui. Vamos tentar. Ó, tá vendo? Ó, eles se encontram, ó, aqui, tá? Então, veja que essa solução para cá não é ainda a solução que eu quero, porque ela está dando tudo negativo, tá? Mas estamos chegando lá. E essa aqui é um estudo interessante. Eu nunca tinha visto esse estudo ser feito. Perdão. Eu nunca tinha visto esse estudo ser feito com uma função mais complicada. Então, olha só o rolo que a gente tem aqui. Tá difícil até de ver. Deixa eu melhorar isso aqui. Tudo bem. Vamos colocar medium. Vamos colocar a solução 2 como vermelha. Não tem problema de gastar esse tempo aqui não, tá? É bom que seja uma compreensão adequada. Verde. Medium. E vamos dar um ok aqui só para saber o que é o que. Olha só. Daqui até o ponto 3, essa aqui é a solução, tá? Aí até o verde, esse cara aqui é a solução. Mas veja, mas você fala assim, mas e a partir daqui para trás? Não, daqui para trás não faz sentido, porque o epsilon tem que ser maior que 0, tá? Então esse eixo aqui só faz sentido analisar esse negócio aqui do epsilon maior que 0 para frente. Mas deixa assim, porque aí a gente consegue ver as 3 soluções. Podia ter, deixa eu ver aqui, peraí. Tudo bem, deixa assim, tá? Dá para ver que esse troço aqui é todo enrolado, né? Esse cara vai para cá, esse cara vem para cá, então é uma função bem complicada.
Mas, o que a gente está dizendo aqui? Ó, eu venho pegando o epsilon 5, o epsilon 4, o epsilon 3. Aí quando chega... Deixa eu fechar esse WhatsApp aqui, porque não vai atrapalhar a gente. Aí quando chega aqui, este valor, essa função preta, que é essa de cima, aqui já não funciona mais, porque ela vai para negativo. Mas aí eu teria que pegar outra solução, que é a continuação. Aqui não dá exatamente continuação, porque é um gráfico, né? Então eu teria que melhorar bastante o gráfico para uma passar pela outra. Aí eu pego a verde, aí eu vou chegando e vou usando a vermelha eu não pego nunca, porque pela vermelha o delta vai ser sempre menor que zero, já que o epsilon é sempre maior que zero, tá? Então essa é uma análise, eu nunca tinha feito essa análise, é uma análise interessante. Então vou colocar aqui, obtemos as soluções. Deixa eu colocar essas soluções aqui. Essa aqui. Aí vem as outras. Mas isso é interessante para ver o grau de complexidade que a definição nos traz. Isso é realmente interessante, porque um delta de epsilon seria isso, ou aquilo lá de baixo, né? Ou aquilo lá de baixo. Então não vou nem colocar ele aqui, vou colocar ele aqui. Tá? É uma dessas três coisas. E ele tem que ser sempre maior que zero. Ou seja, ele é a ordenada, o epsilon é a abscissa. Nesse gráfico aqui, eu vou ter que tirar disso aqui, porque senão não vai dar para ver. Então eu ponho isso aqui assim. Pronto. Tá? Que estão. Então você veja, eu vou sempre encontrar um epsilon, um delta, perdão, ou seja, sempre que eu der um epsilon, eu vou encontrar um delta, vai, tá? Sempre que você der um epsilon maior que zero, ou seja, sempre que você estiver nesse, aí fica difícil de mostrar por causa das coisas. Sempre que você estiver nesse eixo positivo dos epsilon, você vai encontrar um delta, que é essa função que está aparecendo aqui, tá? Porque ele sai, depois que ele vai pelo verde, depois ele pula para a função preta, porque a outra se torna complexa conjugada, tá? Negativo. Então, é isso. Mas o que tem a ver com a sua pergunta, nós somos um pouco além da sua pergunta. Mas o que tem a ver com a sua pergunta é que você nunca está procurando um epsilon ou um delta aqui nessa expressão. Essa expressão é para você tem que mostrar que qualquer epsilon você encontra um delta. Tá? É isso. Entendi, professor. Legal. Então, tudo bem. Então, essa foi a nossa... Foi bom porque nós fizemos essa extensão do estudo aí. Aí, falando desses limites, demonstramos propriedades. Né? Qual é a vantagem de você demonstrar propriedade? É justamente para você poder começar a sair desse nível de demonstração aqui, ó. Para você tentar demonstrar as coisas usando as propriedades. Tá? Então, demonstramos algumas propriedades para que possamos, usando-as apenas, demonstrar algumas atribuições de limites. Também definimos, né? Foi até antes disso, também definimos a continuidade de uma função num ponto, né? Esse num ponto é muito importante, tá, gente? Qualquer coisa que a gente faça no campo da derivação e da integração é o que a gente chama de análise local. Porque você está sempre falando de um ponto específico, ou de uma região em torno de um ponto, tá? Também define a continuidade de uma função no ponto, dizendo que seus limites laterais são iguais ao limite da função no ponto, que é igual à função calculada naquele ponto. Tá? Isso nem sempre é verdade. Tá? Então tem funções que são descontínuas e funções que são contínuas. E aí, finalmente, nós nós introduzimos, por extensão do conceito, a ideia de limite no infinito. Ou seja, isso acontece porque a gente percebe que tem algumas funções que tendem para um determinado valor quando o x vai para infinito, que são os comportamentos assintóticos, né? Com isso, ficou claro que a noção de limites também pode ser usada, e vai ser usada mais adiante, tá? Para definir comportamento assintótico. Esse limite, evidentemente, pode ser mais ou menos infinito, tá? Bom, foi isso que nós fizemos. Aí a definição de limite no infinito, a definição, só para... ficou da seguinte forma. O limite, aí aqui o x está indo para onde? Para infinito. Pode ser mais ou menos, tá? Vou colocar mais, mas a definição para menos é a mesma coisa. De f de x vai ser igual a L, C e somente C. Aí eu tenho que introduzir a ideia de uma ida para o infinito. Aqui, com o epsilon, eu vou introduzir a ideia da tendência, da função para L. Com este cara aqui, eu introduzo a noção de tendência para o infinito. Tá? Então aqui eu coloco o quê? E sempre que o x, com o x
sempre x for maior que n, né? Pode colocar assim, podia colocar x menos n maior que 0, mas sempre x for maior que n. Então, a função vai estar tão perto do L quanto o epsilon me diz. O que eu estou dizendo é o seguinte, que se essa função de fato tende para esse valor assintoticamente, então sempre que eu disser um epsilon, eu vou conseguir encontrar um ponto lá para longe, perto do infinito, de tal maneira que a partir daquele ponto, essa função está sempre perto, mais perto do L do que o epsilon. Por que isso é importante? Porque você pode ter funções oscilantes que podem, em algumas partes do eixo, se aproximar de L, pode ser inclusive iguais a L, mas que logo depois se tornam maiores essa distância aqui do que epsilon. Então você tem que garantir o comportamento assintótico lá no final. Se o comportamento assintótico é esse mesmo, então necessariamente existe um n maior que 0, claro, né, porque tendendo para o infinito, tal que depois que o x passa por esse n, esse cara aqui não sobe acima do epsilon mais. É isso, tá? Dito de uma outra maneira. Então tá bom. Aí, depois que a gente fez isso, a gente pode passar para o nosso próximo estudo, que é o estudo do limite infinito. Você pode chamar limite infinito ou você pode dizer que a função não tem limite, tá? Porque infinito não é um número, né? Então você pode dizer que dizemos também que a função não tem limite. Tá? É ilimitada, tá certo? Então vamos pensar um pouco. Me parece que você pode pensar por contraposição, né? Porque veja só, esse cara aqui, ó, esses dois caras aqui, eu colocar aqui, esses dois caras aqui são os caras que dizem que a função tem limite. Né? Que você consegue aproximá-la do L tanto quanto você queira. Então, você consegue aproximá-la do valor L tanto quanto você queira, porque você pode escolher o epsilon cada vez menor. Se a função não tem limite, é porque você não pode fazer isso. Tá certo? Então, como é que seria uma possível definição para isso? Nesse caso, f de x não tem limite, tá? Ou ele é infinito, se somente se. Pensando para ela indo para o mais infinito, tá? Se para todo m maior que 0, agora eu estou mudando aqui. Veja que eu estou mexendo agora onde? Eu estou mexendo na parte que me representa, a parte que representa a tendência, né? Eu vou manter a parte que representa, porque agora eu não estou indo para o infinito com o x, é a minha função que está indo para o infinito. Então o delta tem que ser um delta porque eu estou pegando qualquer número no eixo x, tá? Qualquer ponto do eixo x. Então isso aqui, x menos a, menor que delta, igualzinho na outra. Só que o que vai acontecer agora é o oposto do que acontecia antes, tá? O f de x vai ser maior que m. Qualquer que seja. Aí você vai pegar aqui m. Você vai pegar m's gigantescos, né? Porque você vai mostrar que isso aqui é verdade. Quer ver um caso como esse? Que a gente consegue demonstrar aqui? Não me lembro de ter feito uma demonstração como essa, mas sempre é bom se arriscar na vida, né? Mostre que a tangente x, quando x tende para π sobre 2, não tem limite. Isso aqui vai ser difícil pra caramba de mostrar. Essa não vai dar não, porque tangente é difícil pra caramba. Daria, mas aí eu teria que fazer um serviço muito complicado aqui. Vamos pegar uma mais simples, porque senão aí complica demais. Quem sabe 1 sobre x não, né? Quando x tende para 0 é muito ridículo, mas vamos pegar uma 1 sobre um x menos a ao quadrado, vai. O x tende para A. Claro, né? Se x tende para A, esse cara, ele explode, né? O denominador explode, 1 sobre, entre aspas, 0, ele vai dar infinito, né? Então, tá bom, vamos ver. Vamos ver se é verdade. Então, o que tem que acontecer? Eu tenho que mostrar que essa função fica tão grande quanto eu queira, se o x fica tão próximo do A quanto eu queira, tá? Então, temos, f de x maior que m, né? Então, isso aqui fica 1 sobre x menos a ao quadrado, maior que um certo m, esse m é uma variável, depois ela é quantificada pelo quantificador universal. Então, isso aqui implica que 1 sobre m é maior que x menos a ao quadrado. X menos a ao quadrado. Mas x menos a ao quadrado é quem? É delta ao quadrado. Tá bom? Então, sempre que eu pegar, eu pego um m qualquer. Pega um m aí. 10. Eu percebo que esse cara vai ser maior que 10 sempre que o delta ao quadrado for menor que 1 sobre 10. Ou seja, sempre que o delta for menor que 1 sobre raiz de 10. Então é verdade. Aí eu pego o m igual a 2 trilhões. Esse cara aqui vai ser maior que 2 trilhões sempre que o delta for menor que a raiz quadrada de 2 trilhões. Acho que foi isso que eu falei. Tá? Mas ele sempre existe. Tá certo? Sempre vai acontecer isso aqui. Então você pode inverter isso aqui se você quiser. Vou escrever assim, de modo que delta
escrever assim, é menor que 1 sobre raiz de m. Sempre que você pegar um delta menor que 1 sobre a raiz de m, a função será maior que m, tá certo? Sempre que você pegar uma situação como essa, isso aqui vai acontecer, a função vai ser maior que m. Então é verdade, tá? É verdade, isso é fato, porque essa função claramente é uma função que diverge no x igual a a. Então, beleza. Essa é a noção de limite no infinito. Não tem muito segredo, depois que você entende essa aqui, a compreensão disso aqui fica facilitada, né? Bom. Agora, nós queremos generalizar nossos estudos para espaços com mais de uma dimensão. A coisa aqui se complica um pouco, tá? Se complica um pouco. Claro, né? Você bota mais dimensão, em princípio as coisas podem se complicar um pouco. Mas nós não vamos nos ater muito a essas complicações e vamos pensar em campos escalares e campos vetoriais sem ficar com muito detalhamento. Mas eu vou mostrar um GeoGebrazinho aqui só para mostrar que tipo de problema isso pode acarretar. Tá? E algumas funções podem não ter limites, porque eles podem ser diferentes dependendo do caminho que você usa para tomar o limite. Mas daqui a pouco eu falo disso. Primeiro vamos definir um campo escalar, né? Um campo escalar definido como uma função escalar de várias variáveis. Só isso, tá? Assim, qualquer função do tipo φ de x, y, z é um campo escalar em 3 dimensões. Por que ele é escalar? Porque o φ não é um vetor. Não tem nada associado a vetor aqui. Isso aqui é um ponto, e eu estou dizendo que em cada ponto, este φ tem um valor. Por exemplo, a temperatura. Tá? Assim, por exemplo, o campo de temperaturas de uma sala poderia ser escrito como T de x, y, z, representando o valor escalar da temperatura, né, claro, em cada ponto x, y, z da sala. Tá? Então essa é uma função escalar, um campo escalar. Tá? Então, vamos dar um exemplo aqui. Se temos f de x, y, para poder desenhar, tá? Tem que ser f de x, y, para a gente poder desenhar essa função. É igual a, é o exemplo do livro, x ao quadrado mais y ao quadrado. Ele é o quê? Um paraboloide de revolução, né? Em torno do eixo z. Calcule o limite de x tendendo para 1. Então vejam só, eu estou fazendo essa tendência sobre a reta do x, tá? Ou seja, sobre o plano y igual a 0, tá? E y igual a 0, tá? X é só tendendo para 1. Então estou sobre a coordenada x. Ora, se isso é verdade, perdão, aqui tudo bem. O que acontece com a coordenada y quando eu faço x tender para 1? Nada, tá? Note então que nada acontece com a coordenada y neste processo de limite, pois apenas x tende para 1, qualquer que seja o y. Mas o que eu obtenho então? Neste caso, temos que, como a função é contínua, tá? Então, nesse caso, o limite de x tendendo para 1, quando o f de x, vou colocar o f de x aqui, tá? Quando o f de x, vou pôr 2x ao quadrado mais y ao quadrado, vai ser igual a quê? Vai ser igual a 2, função é contínua, então posso substituir o x pelo 1, fica 1 ao quadrado, que é 1, mais y ao quadrado. Então, essa é a função. Então veja que agora o limite, notamos que o limite dá uma função. Importante. Se tivesse 3, 4, 10 dimensões, seria a mesma coisa, com funções de 2 dimensões, né? N-1, porque você tirou uma dimensão fazendo o limite, tá bom? Vamos desenhar esse negócio para ver o que está acontecendo aqui? Olha só. Vamos desenhar essa função aqui. Vamos desenhar essa função. Não, retangular, tá bom. Tá? Então essa função aqui é um paraboloide, ó. Um paraboloide, tá? Paraboloide de revolução. Ó. Tá certo? É assim? Como é que faz aqui? Acho que eu posso clicar aqui, né? Isso. Agora, vamos desenhar este cara aqui. Ó, é um cara que está em 3 dimensões também, só que agora ele é um plano, né? Olha só que interessante. Ele é o plano... Oxe, plano, perdão. Ele corta, porque eu estou colocando o plano é o x igual a 1, né? Ele vai cortar a função em mais ou menos 1, tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó, em 1 e menos 1, tá? No nosso caso, nós estamos fazendo o x tender para 1, tá certo? E aí o que ele vai dar? Ele vai dar uma parábola, tá vendo que dá uma parábola? Ó.
uma parábola, tá? Ele vai dar uma parábola, o encontro dessas duas funções dá uma parábola. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou plotar essa função não, porque talvez ela gere muita confusão. Deixa eu jogar fora esse treco aqui. Como é que eu faço aqui? Delete item, pegar o 2, jogar fora. Deixa eu plotar o x igual a 1, tá? X igual a 1. X igual a 1 é um plano. X igual a 1 é um plano. Vou plotar esse troço aqui. O que foi? Porque aqui teria que ser implicit plot. Droga. Como é que eu faço, hein? Será que eu consigo fazer um implicit plot aqui? Não vou conseguir. Como é que eu faria isso, cara? Para juntar os dois gráficos. Porque eu tenho esse aqui, se eu fizer implicit aqui não vai dar certo. Porque esse aqui vai ser um valor. Talvez eu tenha que fazer aquela plotagem então mesmo. Vocês entenderam, né? Eu quero fazer esse cara aqui ser cruzado por um plano x igual a 1. Como é que eu não consigo escrever esse plano aqui como uma curva desse tipo, z igual a qualquer coisa, sabe? Não dá certo. Então, o que vai acontecer? Vou falar. Não vou fazer, mas vou falar. O x, que eu suponho esteja aqui, quando ele fizer x igual a 1, tá? Ele vai gerar uma parábola. Tá vendo aqui? Ele vai gerar uma parábola e vai estar mais ou menos assim. Que foi exatamente aquilo que eu mostrei quando eu plotei esse cara aqui. Esse cara aqui é uma parábola. Tá? Só que ele é uma parábola, como o x não aparece aqui, ele é uma parábola para todo x. Tá? Então, quando eu fiz essa conta aqui, mostrei essas duas equações, essas duas coisas, olha o que acontece aqui na direção y. Tá vendo? Qualquer que seja o y, qualquer que seja o x, você tem uma parábola em y. Tá certo? E aonde é que eles se cruzam? Eles se cruzam ali naquele plano, no x igual a 1. Tudo bem que pega o x igual a menos 1 por causa do z, né? Do y quadrado, tá? Mas no nosso caso, nós sabemos que o y está tendendo para 1. Então, é essa mais ou menos a ideia que está por trás. Tá? Vou pegar um GeoGebrazinho que eu vi aqui para mostrar para vocês onde é que pode estar aparecendo alguns problemas. Problemas não, né? Dificuldades. Torna esse negócio do limite um pouco mais complicado. O cara pegou essa função aqui. E essa função, se você pegar o x tendendo para a origem, como é que eu faço aqui para fazer essas contas olhando, vocês olhando? Vamos ver se a gente consegue fazer aquele esquema da tela dividida. Eu posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, veja só, nesse caso aqui, no caso do GeoGebra, a função... Droga, não peguei a função, peraí. Vamos pegar f de x, então pegar uma outra função um pouco mais complicada, né? Para ver surgirem complicações, porque também nós estamos tomando um limite mais complicado. X à quarta mais y ao quadrado. Vamos tomar o limite desse cara com x tendendo para zero? Se tomarmos x tendendo para zero e f de xy, esse troço vai para infinito. Ó. Porque qualquer que seja o cara que vai dar um zero aqui, perdão, vai para zero, né? Se eu pegar o x tendendo para zero, qualquer que seja o y, esse troço vai para zero. Porque aqui em cima fica zero, aqui embaixo fica zero mais y ao quadrado, fica zero sobre y, desde que o y não seja zero também. Porque se eu tomar o limite do x e do y tendendo para zero, aí esse troço vai para infinito. Tá? E aí eu tenho um problema, porque eu tenho que um limite tomando por um caminho, ele pode ser diferente do limite sendo tomado por outro caminho. E aqui nesse exemplo, ele dá, aqui nesse caso aqui, nesse GeoGebra, ele dá um exemplo em que você está pegando uma reta y igual a mx, tá? Então você está pegando essa reta aqui, ó. Que no caso o m é 0,5, é meio, né? Aí você está fazendo o limite correr por aqui. E você quer saber aonde é que vai dar esse limite. Está indo para zero, tá? Está indo para zero. Eu não sei que diabo é P. Tá, o ponto P. O ponto P, então, vai indo para zero, ó, por cima da reta, tá vendo? Ó, por cima da reta. Ele tá indo para zero, ele tá indo para zero, ele tá indo para zero, pimba, chegou aqui. Aí agora, para cá, ele tá vindo para cá. Então a função aqui, ó, para y igual a mx, como é que ia ficar? Vamos fazer esse caso. Y, x e y tendendo para zero, mas pelo caminho, porque agora você tem vários caminhos a fazer. Esse é o ponto, tá? Ficamos com essa função aqui, ela não é contínua, mas dá para analisar ela como se fosse. Então a gente coloca aqui m ao quadrado, m ao quadrado, x ao cubo, m, porque o y é igual a mx, né? Eu vou colocando aqui o mx, tá? Nesse caminho, essa relação sempre existe. X à quarta, mais m ao quadrado, x ao quadrado. Mas isso aqui eu posso escrever da seguinte forma. 1 sobre x, m,
talvez seja melhor colocar x ao cubo aqui. Então fica 1, tá. X, mx, 1x mais m ao quadrado. X ao quadrado mais m ao quadrado. Pronto, foi isso aqui, tá? Ó, olha o que eu tenho aqui. Quando eu faço esse... Entenderam o que eu fiz aqui? Eu só substituí o y igual a mx, porque eu estou andando por sobre essa reta, tá? Quando eu ando por sobre essa reta, o y é sempre igual a mx, eu posso substituir aqui. E significa esse trajeto que eu estou fazendo aqui sobre a superfície, que é a função f. A função f vai ter sempre esse valor, que é esses valores que estão aqui, tá? E que eu posso estar tirando um x ao quadrado lá de cima e simplificando com o x ao quadrado que tem aqui embaixo. Só que esse cara, com x tendendo para zero, e o y também, evidentemente, porque o y é igual a mx, com x tendendo para zero dá zero. Tá certo? Ela foi para zero, igual vocês viram aqui, ó. Não sei se deu para ver isso, mas, ó, o pontinho aqui, ó, ele passa pelo zero e vai embora, tá? Então ele tá fazendo esse caminho aqui, tá bom? Bom, e aí? E se eu fizesse o caminho y igual a x ao quadrado? Deixa eu só virar aqui para pôr y igual a x, para não misturar as curvas, tá? Y igual a x ao quadrado. Eu agora estou indo por um outro caminho. E x e y continua indo para zero, tá? Continua indo para zero, ou seja, eu estou calculando o limite no mesmo ponto, mas agora y igual a x ao quadrado. Esse é o caminho que eu estou seguindo, tá? Podia pôr a x ao quadrado, qualquer coisa, não importa, tá? Mas isso aí é o suficiente. Assim, ficamos com f de x ao quadrado, vai ser igual. Então, sobre essa linha, que é o y igual a x ao quadrado, né? Sobre essa curva, vai ficar... Aí em cima vai ficar x ao quadrado vezes x ao quadrado. E y igual a x ao quadrado. Então vai ficar x à quarta. Embaixo vai ficar x à quarta mais x à quarta. E y igual a x ao quadrado. Não é? Então fica x à quarta mais x à quarta. Mas isso aqui é meio. E é uma constante. Então sobre essa curva, a função é constante. Olha ela aqui, quer ver? Olha ela aqui, ó. Tá sempre dando o mesmo valor, que é meio. Então qual é o limite dela? O limite dela é meio. O x e o y estão indo para zero, ó. Eles vão para zero, então o ponto vai se aproximar do zero, né? Que é essa trajetória aqui. Mas, deixa eu até virar esse cara aqui para vocês verem, ó. O ponto vai se aproximar do zero pela parábola, mas não importa, porque o valor da função nesse caso vai ser sempre o mesmo. Então, ó, vamos fazer ele caminhar aqui. Vamos pegar o pontinho andando aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Tá no mesmo lugar, ó. No mesmo lugar. Então, o limite que vocês estão obtendo agora é igual a meio, tá? Então, de modo que agora o limite xy tendendo para zero, igualzinho antes, tá? f de xy é igual a meio. Mas um deu zero, por um caminho deu zero, e por outro vou colocar assim, né? Porque igual, tá igual, né? Eu pus um tende para... Bom, a função tende para o limite tá certo. Mas esse valor é diferente, né? Assim, obtivemos dois valores distintos. E pode haver mais, tá? Dependendo de como eu escolha essa maneira como a função tende, tá? Para o limite. De modo, devemos dizer que o limite não existe. Não existe, tá? Porque dependendo de como você vai para zero, ele dá uma coisa diferente, tá certo? A função não é descontínua, veja, a função não é descontínua em nenhum momento, tá? Ela é totalmente contínua. Mas o limite ainda assim não existe. Então essa é uma complicação adicional que aparece quando você está em mais de uma dimensão, tá certo? Então é uma coisa um pouco mais complicada. Para nós, esse problema não vai existir, porque nós estamos só interessados em fazer limites em cima de uma reta, nós acabamos obtendo uma função, e pouco importa se essa função tem ou não limite, para nós isso não vai ser relevante. Mas, em alguns casos, isso faz diferença, tá bom? Então é só para vocês saberem que existe essa questão ali envolvida. Tá, tudo bem. Então agora nós temos campos vetoriais. Campos vetoriais, campos vetoriais são, de fato, funções vetoriais do ponto. Ou seja, funções do tipo f, um vetor, de x, y, z. Você poderia escrever como sendo por componentes, né? Eu quero dizer f1, x, y, z, e pensando em coordenadas cartesianas, tá? f2, x, y, z também, j, mais f3, x, y, z, k. Cada uma das funções, fi, é um campo escalar, né? Onde cada fi, x, y, z, é um campo escalar.
As estes se compõem através dos vetores unitários, né? Para configurar um campo vetorial. Ou seja, uma função que associa a cada ponto do espaço, no nosso caso aqui tridimensional, mas não precisa ser, então não vou nem colocar, tá? Podia ser n-dimensional, a cada ponto do espaço, um vetor. Eu vou procurar aqui um campo vetorial, vou mostrar de novo, já mostrei isso uma vez para vocês. Vou pegar aqui vou colocar aqui mesmo. Já vimos, né? Então deixa quieto. Campo vetorial. Vou pegar no Google aqui. Pegar as imagens. Pode ser esse aqui, já tá bom. Vamos ver se eu consigo. Será que é um GeoGebra? Um GeoGebra. Então lá no campo, no GeoGebrazinho, falar de campo vetorial lá, né? A gente já está acostumado a trabalhar com ele. Então vejam só, esse aqui é o nosso campo vetorial, tá? No espaço 3D. O que ele está fazendo aqui? Ó, a este ponto aqui está associado a este vetor. Mas a este ponto aqui é um vetor completamente diferente, tá? Aqui parece que é só para mostrar. Ele não diz que campo é esse. Ele não diz que campo, acho que é melhor aumentar isso aqui. Ele não diz que campo é esse, podia ter dito, né? E como é que a gente vai saber que campo é esse? Mas o que importa pra gente aqui, deixa eu ver se ele fala alguma coisa, não fala mais nada, não gostei não, é que para cada ponto do espaço, ele associa um vetor. É exatamente isso que está escrito aqui. Para cada ponto do espaço, ele associa um vetor. Que vetor? O vetor que tem essas componentes. Tá certo? Quem é o vetor? É esse cara aqui. Então ele é um vetor que é, em princípio, diferente para cada ponto do espaço que você escolher. Isso é um campo vetorial. Tá? Então, bom, podia dar um exemplo aqui, mas besteira. Tá? Tá, deixa eu ver. Bom, aí o limite, como é que você vai calcular o limite? Ora, se você já calculou, se você já sabe calcular o limite disso aqui, calcular o limite disso aqui é aplicar o limite aqui imediatamente, né? Porque o I, o J e o K não variam, tá? Então, assim, soubermos, como já sabemos, né? Não vou colocar soubermos, como já sabemos, calcular o limite de campos escalares, que é uma notação, é uma linguagem mais de físico, tá, gente? Matemática seria a função escalar do ponto de campos escalares. E os Fs? Né? Eu faço aqui. Isso. São campos escalares. Então, sabemos como calcular o limite de um campo vetorial. Então, só para dar um exemplo aqui, tá? Esse exemplo é um exemplo trivial, tá? Calcule limite de Z tendendo para menos 3, esse está na apostila também. X sobre Z, X sobre Y. Z sobre X mais Y, 1. Então, essa função aqui, representa uma curva bastante complicada, né? Uma curva não, uma distribuição de vetores bastante complicada, que eu não sei se eu consigo desenhar. Será que eu consigo desenhar esse treco aqui? Deixa eu ver se ele tem aqui. Vector field. Olha ela aqui. Horroroso, mas dá pra ver, né? Tá feio pra caramba. Essas bolinhas aqui acho que são as setas. Muito feio. Mas, deixa quieto. Fit contents, eu queria colocar isso numa caixinha. Eu sei que tem como colocar numa caixinha. Uma caixinha daria pra ver melhor. Natural, ok. Carry tool, moving tool. View. Dane. É isso aqui, é o campo vetorial S-treco aqui, tá? Em cada ponto, você tem um vetorzinho que é essa coisinha aqui com uma pontinha, isso é uma ponta, tá? Então, quando eu calculo esse limite, é a mesma coisa, as funções são contínuas, porque eu estou o Z indo para menos 3 não gera descontinuidade nenhuma delas. Isso significa que as funções resultantes, que vão resultar do limite, sejam contínuas, tá? Pode haver descontinuidade. Vamos ver como é que eu calculo isso? Eu calculo isso de uma maneira trivial, tá? Obtemos, simplesmente, vou colocar aqui limite, dizer, eu só substituo o valor. É igual a vetor, tá? Por quê? Porque você está indo agora pegar os vetores que estão sobre um plano, né? Do Z igual a menos 3. Então, esses vetores vão estar no plano. Esses vetores vão ser x sobre y, tudo bem. O Z igual a menos 3, né? Menos 3 sobre x mais y. E aqui continua 1, tá? Então, você está no plano aqui, tá? Que é, nesse caso aqui. Mas ele mexe aqui dessa maneira. Então, eu não sei como é que eu... deixa eu desenhar isso aqui. Vamos ver se eu consigo fazer um implicit plot aqui. Um plot vector field. Não vai dar, não vai fazer muita diferença, não.
Então você está aqui com um campo vetorial. Você continua com um campo vetorial, isso é importante, né? O limite de um campo vetorial é um campo vetorial. Mas você eliminou uma das variáveis porque você está em cima do plano z igual a menos 3. É como se eu pegasse o z igual a menos 3 aqui e criasse um plano. Pegasse esse plano aqui. E sobre esse plano, tá? Vai ter isso aqui. Aí você fala assim, mas o z não é igual a 1? Não, cuidado, tá? Z não é igual a 1, não. Porque se você fosse igual a 1, isso aqui teria que ser 1 também, tá? Isso aqui não tem nada a ver. Está dizendo o seguinte, que a componente, isso é muito importante, tá, gente? Isso aqui está dizendo que a componente z deste campo vetorial aqui, ela é sempre igual a 1. Ela é sempre constante. A componente do vetor, em qualquer ponto, ela vai ser 1, mas só a componente z. As outras componentes vão variar. Inclusive, essa aqui varia com o próprio z. Tá? É isso que está sendo dito aqui. Então tem que tomar cuidado. Tá? Isso aqui não é um ponto. Isso é uma função vetorial do ponto. Tá? Então é uma distinção que pode ser bastante sutil para algumas situações. Tá bom? Ok. Então, sim, do ponto de vista de limites, é o que a gente tinha para falar. Falamos de limite. De limite. Não. De limite. Limite de função de campos escalares, campos vetoriais, limite no infinito, limite infinito, limite no ponto, limite à direita, limite à esquerda. Então, esgotamos aqui os nossos estudos sobre limites.